Nós estamos onde a notícia acontece. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E a atual crise energética que tem sido vivida pela China chamou bastante atenção nas últimas semanas e tem sido manchete quase que diariamente no noticiário nacional e internacional. Mas a gente precisa entender o que ocasionou essa crise e o que pode ocasionar não só para a China, mas também ali nos seus, as margens do problema e também entender os fundamentos todos que isso vai trazer e tudo que vai ocasionar de impacto para o agronegócio brasileiro e mundial. Para isso, a gente convidou o professor Roberto Dumas Damas, professor do INSPER, especialista em economia internacional, mais ainda em China, para estar conosco e a gente entender, portanto, que momento é esse vivido lá no gigante asiático. Professor Dumas, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo sempre. Bom dia, Carla. O prazer é meu sempre ser seu convidado aqui. Obrigada. Professor, a gente consegue entender por que a China está vivendo esse momento, olhando para essa crise energética? Ela tem justificativa e ela deu algum sinal de que ela poderia, de fato, acontecer nesse momento? Deu. Na realidade, tudo é uma conjunção de fatores, né? Sempre, né? Existe uma falácia, ou, por exemplo, uma narrativa um pouco falaciosa, meio falaciosa, né? Que fala o seguinte, olha, que a China está querendo endereçar o problema de mudanças climáticas. Isso é verdade, porque no 14º Plano Quinquenal ficou estabelecido que até 2025 a China precisaria reduzir o consumo de energia em 15%, e a emissão de toneladas de CO2 mais ou menos em 15% e 16%. Por quê? Porque a China é a maior emissora de CO2 do mundo. Ela emite 10 gigatoneladas de CO2 por ano. Os Estados Unidos emitem 5 e a Índia 3 gigatoneladas. Então ela emite muito carbono. Quem já morou, quem viveu na China, você vê que às vezes você não vê, quer dizer, às vezes não, né? Às vezes você vê a Lua ao anoitecer, dificilmente a gente via a Lua. Então usaram esse argumento, alguns analistas acabam usando esse argumento, só que ele é parcialmente verdadeiro. Por que parcialmente verdadeiro? Com o objetivo de evitar a indústria ou promover cada vez mais a mineração de carvão, Xi Jinping acabou fechando, ou seja, Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, né, acabou fechando pequenas mineradoras de carvão ao redor da China, principalmente porque muitas delas acabavam com acidentes trabalhistas, morria, ficava soterrado, então acabou fechando. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a oferta de carvão ficou menor. A oferta de carvão ficou menor tanto lá como no mundo. A Indonésia, por exemplo, como uma exportadora de carvão, ela proibiu a exportação. Uma exportadora, ela proibiu a exportação, não, é para consumo interno. Aí você começa a pensar, veja, se 90% do carvão que você produz, você utiliza, por economia, você pensa o quê? Eu vou importar. Tá bom, vai importar de quem? Primeiro, a Indonésia já não pode, eu já sei, vou importar da Austrália. A Austrália, ou seja, 25% de tudo que é exportado de carvão pela Austrália vai para a China e Taiwan. Só que a Austrália e a China entraram em rusgas depois do problema do Covid-19, porque a Austrália colocou em xeque se o Covid-19 foi alguma coisa que nasceu no laboratório de Wuhan, foi alguma coisa construída ou não, e a China colocou sanções contra as exportações de minério de ferro, carvão, etc. Péssimo momento, vamos colocar aqui, né? E não foi só isso o problema da Austrália. A Austrália, saiu agora coisa de um mês atrás, fechou o Pacto AUKUS.
AUKUS em inglês significa Austrália, United Kingdom, Reino Unido e os Estados Unidos, United States. O que é isso? Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Macron ficou bravo, mas paciência, ele não entrou nesse acordo, que era para dividir conhecimento, vigilância, inteligência artificial e construir submarinos nucleares para ficar estacionado lá perto da Austrália. Por quê? Porque o problema de Taiwan está cada vez mais esquentando. E a China já está querendo flexionar os músculos. A gente sabe que uma guerra nunca começa quando alguém chega e fala, eu declaro guerra a você. É sempre por um miscalculation, ou seja, você dá um tiro errado, bate no navio que não devia, um responde, outro responde à altura. Então falou, olha, já que a China está flexionando os músculos, Joe Biden falou, eu não posso mandar mais frotas para aí. E já que o Xi Jinping deixou mais ou menos claro que ele vai querer anexar Taiwan por bem ou por mal até o final do mandato dele, que ninguém sabe quando vai acabar, o Joe Biden falou, olha, então eu preciso melhorar a minha segurança. É bem verdade que você está cheio de bases americanas, na Coreia do Sul, no Japão, em Guam, na Austrália, nas Filipinas, etc. Mas ele falou, olha, então a gente precisa mostrar também, flexionar os músculos. E aí, sabe, acaba acontecendo isso. Falta carvão e energia. E o que acontece? Acaba batendo no agronegócio, que nem o Jefferson Souza colocou muito bem do Agrinvest aí, acaba batendo no fornecimento de fertilizantes e defensivos agrícolas. Sim. E aí, geralmente acabam perguntando, como é que a população, o cidadão comum, tem a ver com isso? Porque muita gente, a gente fala, olha, a gente entende, o teu pessoal é do agronegócio, mas muitas vezes tem um cidadão que fala, o que eu tenho a ver com isso? Veja, se o fertilizante sobe, praticamente você não tem, tudo uma questão de oferta e demanda. Tanto é que fala, vou fazer hedge, não tem nem preço de hedge para fazer. Fosfatado, nitrogenado, etc. Vou fazer, eu não tenho fertilizante, eu não tenho defensivo agrícola, então o preço vai aumentar. O preço vai aumentar de todas as commodities agrícolas, que já está aumentando, que vai acabar aumentando. E isso acaba influenciando o preço da comida justamente local. Aí você fala, tá, mas como é que isso tem a ver? O problema é que comida, gás natural, combustível e gás de botijão é a maior parte da cesta de bens da classe B-, vamos dizer assim, C, D e E. Ou seja, é justamente aquela classe, que eu vou falar um economês chato, que tem a maior propensão marginal a consumir. É aquela que qualquer renda que entra, ela vai para consumo. Pensa ao contrário, qualquer renda que sai, ela diminui o consumo. Diminui o consumo, impacta na economia toda. Eu sempre uso o exemplo de um cara rico. Se você cortar o imposto, ou aumentar o imposto do Jorge Paulo Lemann, ele vai falar, tudo bem, eu não vou consumir mais ou consumir menos. Agora, se você aumentar a inflação da classe menos favorecida, isso vai bater direto, claro, bate na renda, mas vai direto no consumo. Então você perde totalmente aquele fator multiplicador. Se vai bem, o fator multiplicador é para o bem e para o mal. Se aumenta o preço, o fator multiplicador, e aí o que acontece? O PIB, a gente começa a fazer revisões baixistas do PIB e revisões altistas para a inflação, principalmente e infelizmente a inflação das classes menos favorecidas, Carla. E, professor, a gente não está falando de uma situação específica para o Brasil ou para a China. A gente está falando de uma situação, uma crise de energia generalizada, se desdobrando em crises de abastecimento. O senhor citou o Reino Unido. No Reino Unido há uma crise de abastecimento bastante severa agora. Na França já se falou alguma coisa sobre isso, em outros pontos da Europa, em outros pontos da Ásia, porque é, de fato, um cenário inflacionário que foi ganhando muita força durante esse momento de pandemia e que foi, então, acabou estourando nessas crises. É isso que a gente pode entender, que, de fato, a gente teve um alinhamento de problemas para que a gente chegasse onde está hoje? Sem dúvida, um alinhamento de problema. O gás natural subiu, o petróleo subiu,
como você colocou, do Reino Unido, não é questão do preço subir, mas é por causa do Brexit, ou seja, você não pode simplesmente pegar da Europa, da União Europeia, como você pegava. Então você está com problema de abastecimento, eles estão querendo colocar até o exército para garantir. Ou seja, não é o tipo de recuperação da economia mundial que a gente estava esperando. Agora, achar que, claro, países poderão entrar em estagflação, que é recessão com inflação, mas eu acho que ainda é cedo para dizer que o mundo vai entrar em estagflação. Sim. Por quê? Porque por mais que a China tenha essa rusga com a Austrália, tal, etc., mandou fechar Minas, a China tem uma variável objetivo que é clássica, que chama tensão social. Não, mas ele não quer fazer comer, tal. Não. A gente sabe que economia, política, sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama, eu não elejo o presidente ou não reelejo o presidente. Em ditadura, você não tem isso, tem que botar o tanque na rua. Então a China ela vai tentando endereçar esse problema, tanto de mudanças climáticas como da crise energética, na medida em que a tensão social não escale. Porque se escalar, ninguém na China, pelo menos na minha idade, né, ou até o governo, ninguém na China desse tipo, assim, mais velhinho, que nem eu, ou do governo, esqueceu o que aconteceu em 4 de junho de 1989. Então a China não pode resolver uma tensão social. Ela tem que evitar uma tensão social, porque uma tensão social, quando ocorre, ela já começa, então ele precisa dissolver rapidamente. O que eu quero dizer? Se essa tensão social começar a esticar a corda demais, provavelmente ele vai aumentar, vai barrar, ou melhor, vai eliminar o banimento de importação da Austrália e vai abrir novas minas rapidamente para fornecimento. Mas, por enquanto, a tensão social não está batendo. O que não quer dizer que nesse não bater na tensão social não acaba tendo um efeito no mundo inteiro, como você bem colocou. Eu estou com problema nos Estados Unidos, estou com problema na União Europeia, estou com problema na Ásia como um todo, e tem o outro lado também, né? Por exemplo, olha como as coisas estão interligadas. O Nord Stream 2, que é aquele gasoduto que sai da Rússia, que vai direto para a Alemanha, que não passa da Ucrânia, no final das contas, o que você começa a pensar, não agora, mas mais para frente, que a Alemanha como um todo, ou a União Europeia como um todo, está dependente do gás da Rússia. Ou seja, então, você está se aliando ao Putin, como é que fica isso daí? O Putin resolve fechar a torneira, fica uma coisa mais complicada, e ainda prejudicando a Ucrânia, né? É justamente nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem esse... fazia tempo que a gente não via coisas tão entrelaçadas como agora, né, professor? Isso passa também por uma retomada da demanda global por uma série de setores, então, energético, de alimentos, serviços, que vem também nesse surtos mais agressivos da pandemia, e talvez essa demanda se recuperando e ganhando mais ritmo mais rápido do que se esperava, professor? O que você está falando é exatamente uma curva de oferta e demanda. A demanda está maior do que a oferta. Certo. A demanda explodiu, exatamente porque, olha, você precisa de eletroeletrônicos, vamos pensar em eletroeletrônicos. Por que você precisa de eletroeletrônicos, por exemplo? Por que a demanda de eletroeletrônicos no mundo, a gente pode falar no Brasil, mas também no mundo, explodiu a demanda? Gente, nós estamos fazendo home office, estamos fazendo homeschooling. Quer dizer, agora não mais. O que era isso? Eu precisava comprar um laptop para mim, um para minha mulher, um para minha filha e um de sobressalente. Precisava trocar todo o equipamento de Wi-Fi e colocar o Wi-Fi em todos os quartos. Então, isso acabou com uma demanda maior, onde Taiwan não conseguia também suprir os semicondutores. E agora também carros, porque semicondutor vai em carro. E a China, a gente chama a China não como um país, quer dizer, lógico que é um país, né? Mas a gente chama ela parte crucial de um supply chain. Se ela não consegue produzir, ela acaba fornecendo, ela está em toda parte, ela está no carro, ela está no rádio, ela está num computador, de alguma maneira ela está, nem que seja o assembly. Se a demanda explode e a oferta não consegue acompanhar, das duas uma, o preço sobe, olha o que está acontecendo com o carro no Brasil. O preço do carro usado é mais alto que o preço do carro novo. Isso aconteceu só no plano cruzado do Sarney. Você não era nascida ainda, mas do Sarney.
Quer dizer, gente, então quer dizer que o meu carro usado está valendo? Sim. E isso é uma coisa que provavelmente só vai... Gente, quando a gente diz provavelmente, é dadas as informações disponíveis hoje. Mas o que nós economistas estimamos? Que vai continuar essa falta de equipamentos, de produtos, de insumos, etc., até julho do ano que vem. Então, isso vai prejudicar, inclusive, a recuperação da minha economia. Aí você fala, poxa vida, mas justamente o agro que estava indo bem, você vai ter que tomar essa pancada? Lógico que todos os produtores vão tentar jogar no preço. Eu vou tentar jogar no preço. Mas tem um ponto positivo para o agricultor, não para a economia. Por quê? Porque a elasticidade de renda dos produtos agrícolas ela é bem baixa. Não é porque, olha, você pode não comer carne, mas vai comer um frango. Sim. Ah, mas o frango está caro, eu vou para milho. Não, milho você não vai, porque eu sempre brinco. Frango o que é? É um milho que voa. Exato. É uma proteína animal que virou, uma proteína vegetal que virou proteína animal. Então, no final das contas, alguma coisa você vai comer. Então, o agricultor, ele vai querer passar todo esse aumento para o preço final, de alguma maneira. Professor, essas altas substanciais aí de matrizes energéticas, dos próprios insumos para a produção agrícola, tudo isso, então, embora isso seja uma sinalização de um aumento da demanda, elas são ameaças à retomada econômica global. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Porque, veja, se você começa a pipocar países como o Brasil, que muito provavelmente vai entrar em estagflação, você vai ter 2 trimestres aí com PIB negativo e a inflação já bateu 10%, e aí você vai pensar, poxa, mas então a inflação vai subir mais ainda. Provavelmente a tendência não é nossa amiga. Porque se a comida está aumentando, o preço do alimento está aumentando, o preço do petróleo está aumentando, o gás natural está aumentando, e agora eu estou abrindo, o preço de serviços vai aumentar também, da onde que eu vou ter uma... mas então, além disso, você fala, a inflação vai subir, o que acontece? Tome Selic, mais taxa de juros. Aí você pensa, da onde vai vir o meu motor de crescimento do Brasil no ano que vem? Investimentos comprometidos, professor. Aonde vai vir meu crescimento? Então, pensa num avião 747 com 4 motores. Consumo, investimento, gasto do governo, exportação líquida. Consumo, como é que a população vai consumir se a renda dela está caindo por causa da inflação e a taxa de juros mais alta? Não dá. Investimento. Eu vou chamar a Carla, vamos fazer alguma obra, aumentar minha capacidade produtiva em 50 milhões cada um? Você fala, puxa, Du, mas eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Não estou defendendo esse ou aquele. Mas a briga vai ser Lula e Bolsonaro. São completamente... Então, dá para esperar, eu vou falar para você, ou você vai falar para mim, dá para esperar 2023 para saber quem vai ser o presidente, que aí eu sei fazer a projeção correta? Então, o investimento não deve bombar no ano que vem. Aí você fala, e o gasto do governo? O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para fazer obra. E exportação líquida, a gente não vai exportar? Vai. Só que o PIB ele tem que crescer em relação ao ano anterior. Então, eu não acho que o aumento de exportação em 2022, ou a exportação em 2022, vai ter um incremento a ponto de impulsionar o PIB. Dessa maneira. Então, para mim, 2022, dificilmente o PIB cresça mais do que 0,5%. 2022 deve ser um ano E com o câmbio depreciado. Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Se a gente deve ter essa manutenção dessa depreciação do câmbio e se 2022 vai ser um ano de espera, né, de monitoramento e observação, professor? Espera, monitoramento, observação e calor. Volatilidade. Um calor que vai... Essa espera é angustiante, porque eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar, mas o consumo não deve crescer. Veja, é uma análise, vamos pensar, educada. Ao invés de você falar, olha, vai crescer tanto, não, vamos pegar cada participação do meu PIB. Consumo. A gente fala, como é que a população vai consumir se a inflação está indo mais alta e a taxa de juros está mais alta? Da onde que eu estou achando que o consumo vai ser maior? Pode ser? Claro que pode. Nós estamos fazendo cenário, tudo pode acontecer. Mas eu aloco probabilidade maior de que não vamos ter um impulso de consumo. O investimento, como eu te falei. Então, eu não tenho motor. Eu estou no avião e os 4 motores estão desligando.
E não vai ser soft landing dessa vez, né, professor? Vai ser... Aí você fala, mas esse ano eu cresci 4,7. Gente, isso é herança estatística. O que é herança estatística? Se eu não crescer nada em 2021, comparado com o último trimestre de 2020, vamos supor, aqui uma conta besta. 2020, estou chutando, meu PIB foi 120. 130, para não confundir. 130. E eu não crescer nada em 2021, fica só 130, 130, 130 cada trimestre, mas na média de 2020, o meu PIB ficou 115, então a conta vai ser 130 sobre 115. Apesar de eu não crescer nada, por herança estatística, a gente já sabe que pelo menos 3,7, 3,8 vai ser o crescimento do Brasil, mesmo não crescendo nada. Por quê, meu Deus? É assim que se calcula o PIB. Então, por exemplo, a hora que a gente fala, mas eu vou crescer 4,7. Então, para ajudar, sim, porque eu caí 4,1. Eu caí 4,1, cresci 4,7. Em 2 anos, meu PIB cresceu 0,6, vai. Vamos dizer assim, cresceu 0,5%. Ou seja, então nós vamos ter 2020, 2021, 2022, crescendo meio com meio. Professor, em outras partes do mundo a situação é semelhante quando a gente olha para crescimento de PIB, comportamento de demanda, de consumo, são situações semelhantes, respeitando, claro, as devidas proporções. A gente olha para a China, são números gigantescos quando a gente fala de qualquer coisa. Não, a China vai continuar tendo um crescimento, aí não vai ser mais 8%, vai ser uns 4,5%, 4%, isso é um crescimento. Estados Unidos, aí você fala, mas qual é a diferença? Por que eu apanho tanto, meu Deus? Qual é o problema do Brasil? Né? Porque a primeira coisa, eu falo, mas por que eu apanho tanto? O problema é a carga pública. Os Estados Unidos, ele tem a confiança, eu não estou falando do governo, eu estou falando do Estado. Estou falando do problema que nós estamos trazendo desde a década de 60, década de 70. O problema é que o Estado, ele é confiável. O que é isso? Eu posso gastar, fazer política fiscal expansionista para tirar a economia de uma recessão, só que a curva de juros, ela não inclina. Que a gente chama o efeito deslocamento. A poupança que iria para o consumo, eu tiro e compro o título público. Só que, dado que a inflação no Brasil de 1980 a 1994 foi de 12 trilhões percentuais, o Estado não goza de credibilidade como um Estado dos Estados Unidos. Certo. Então, cada vez que eu acho que eu vou emitir cada vez mais títulos públicos, por melhor que seja isso daí, a curva de juros estipa. O que é curva de juros inclinar? Significa que meu título público está pagando mais. Então, o que acontece? Você dá dinheiro por um lado, a população como um todo, agregadamente, pega esse dinheiro e fala, opa, vou pegar esse dinheiro e comprar um título público. 2024 está pagando 10%. Sim. Para 2024 está pagando 10%. Então, é o efeito deslocamento. Desloca o dinheiro que iria para consumo e vai para financiar a dívida pública. Mas por quê? Porque eu não confio. Mas vai dar calote? Não, a coisa não é binária. A coisa é rating, por exemplo. Eu sei que os Estados Unidos é AAA. O Brasil é 2Bs menos. Ele não vai dar calote. Mas também o risco de calote ser 0? Não. Então eu atribuo uma probabilidade de default, uma probabilidade de calote. Por isso que a curva de juros, cada vez que você vem com gracinhas, gracinhas no sentido de meritórias, você precisa fazer auxílio emergencial, etc. Mas não tem dinheiro. Então vou furar o teto de gasto. De juro e você não vai furar, porque eu estou fazendo PEC atrás de PEC. Chegou um precatório. Bom, vamos... Aí você fala, vamos pagar o precatório em 10 anos. Calma aí. Precatório é uma dívida que já foi julgada, trânsito, etc., julgada em trânsito, fechou. Você vai me pagar em 10 anos? Como é que eu, investidor, não estou nem falando o cara de Faria Lima, eu, um investidor pobre, que acaba comprando no Tesouro Direto, vou pensar, você devia 80 bi, que era para pagar esse ano. Deixa eu fazer aqui na minha cabeça. Eu devia 80 bi, tinha que pagar esse ano. Deliberadamente você resolveu pagar em 10 anos. Por que você não pode fazer a mesma coisa com meus títulos públicos? Isso me assusta. Isso me assusta. Fala, você quer dinheiro, governo? Quero. Então eu quero mais juro. Risco, retorno. Se o risco aumenta, eu quero mais retorno. Mais retorno, o que acontece? O efeito deslocamento. O cara fala, eu não vou consumir, eu vou poupar. Por
porque eu estou ganhando 15% ao ano, talvez para 2031. Ou seja, né, professor, a precificação do risco vai acontecer em praticamente todos os setores, não só de commodities ou metálicas, energéticas, minerais, que também estão ali num momento interessante da gente observar. Existe uma regulação ali por parte dos chineses. Hoje o minério de ferro subiu 5% na Bolsa de Dalian, né, professor? E vinha acumulando uma queda muito intensa. É que nada cai assim e nada sobe assim, Sim. né? Tudo cai assim, mas veja, que nem você... 26% do Evergrande, 26% do PIB chinês é real estate, ativos imobiliários. A gente sabe que ativo imobiliário vai crescer menos ou vai até cair. E ativo imobiliário precisa de aço. Aço precisa de minério de ferro. Então a demanda de minério de ferro vai continuar, mas não como eu esperava. Então é aquela coisa, eu precifico baseado no futuro. Se eu estou vendo que a China vai precisar de menos minério de ferro, paulada nessas ações de mineradoras e siderúrgicas. E o preço acaba caindo no final das contas. E junta isso daí com o aumento do preço. Ou seja, olha como o Brasil é pego também. Eu tenho a minha idiosincrasia local, mas externamente eu também apanho, porque 1/3 das minhas exportações vão para a China. Ou seja, né? E eu dependo deles para me dar fertilizante e defensivo agrícola. Deles então, consumirem. Professor, a gente vai continuar acompanhando e o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Com certeza ainda estaremos juntos para continuar atualizando essas informações. Obrigada pelos esclarecimentos e principalmente pelas projeções. É importante para que o produtor faça os seus planejamentos também. Obrigada mais uma vez, volte sempre. É um prazer, espero que da próxima vez eu tenha umas notícias melhores. Tomara, professor. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Até mais. Senhoras e senhores, professor Roberto Dumas Damas, como sempre, né? Análises muito equilibradas e muito claras, né? Há um problema, há um cenário de inflação de demanda claro que assola o mundo inteiro, há essa retomada mais rápida do que o esperado pela demanda e há um problema de oferta de uma série de coisas. Segundo o professor Dumas, essa dificuldade de oferta vai até julho, além do Dumas, né, além do professor Dumas, outros analistas também trazendo essa dificuldade de oferta durando pelo menos até julho de 2022. E aí, para todo e qualquer setor, a gente vai ter realmente dificuldades importantes, porque justamente essas altas expressivas e substanciais de matérias-primas de diversas naturezas podem sim impactar nas projeções da retomada econômica global, e é nisso que a gente tem que prestar atenção agora, ao lado desses problemas de ofertas de insumos para vários setores. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.